Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre a denúncia de irregularidades na inserção de propaganda eleitoral no rádio. Vamos conversar agora com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Perfeito, deputado, vários assuntos para a gente tratar, mas para começar, gostaria da sua avaliação sobre a denúncia feita na segunda-feira pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e também por integrantes da campanha de Jair Bolsonaro sobre as veiculações de peças de campanha de Jair Bolsonaro, especialmente em emissoras do Nordeste, e também sobre os fatos que se sucederam, culminando, inclusive, com a demissão ou exoneração daquele servidor do TSE. Qual é a gravidade desse episódio e o quanto todo esse processo interfere nas eleições de domingo? Bem, obviamente há um desequilíbrio de forças que decorre não só deste problema, que é a falta de controle que o TSE tem sobre a execução do comando da mídia. Cada partido tem que mandar os seus materiais para as emissoras. Agora, se a emissora não veicula, ou veicula mais um do que outro, ou veicula quantidades diferentes daquelas que foram determinadas pela Justiça Eleitoral, o TSE não tem um sistema para acompanhar isso. Então, surgem problemas que agora estão sendo levantados, dessa questão de falta de controle. O servidor diz que, de fato, não tem controle mesmo, que já tinha alertado isso ao seu superior, esse que foi demitido, o bode expiatório dessa situação, e, obviamente, é um prejuízo da campanha do presidente Bolsonaro por falta de equilíbrio da oportunidade de mostrar a sua propaganda eleitoral. Desequilíbrio que já aconteceu também com o direito de resposta que foi dado ao candidato adversário, praticamente tirando todas as inserções do presidente na última semana da eleição. Depois a decisão de dar transporte gratuito, depois a decisão, são inúmeras decisões. Essa de poder tirar fake news ao bel prazer e ao gosto do freguês, do TSE, muito ruim essa decisão. Até hoje pus no meu Twitter, lamentável o Supremo Tribunal Federal validar uma barbaridade como essa, de dar poderes totais a alguém para dizer o que é certo e o que é errado. Então, é lamentável o ativismo político que tomou conta da justiça no Brasil. É lamentável. Mas nós o enfrentamos há muito tempo também, e eu não vejo que isso vá, eventualmente, causar um grande dano à campanha. Mas, sim, o presidente Bolsonaro concorre contra o seu adversário político, contra grandes veículos de comunicação e contra o Tribunal Superior Eleitoral e o STF, que estão em campanha para o candidato adversário. Agora, deputado, o presidente Jair Bolsonaro, a campanha, os aliados já estão explorando esse caso das inserções nas agendas de campanha. Em Minas, hoje, o presidente disse em Palanque que acredita que há dedo do PT nesse caso e disse que tanto o partido como também o TSE tem muito o que explicar. E se diz ainda vítima de interferência e manipulação de resultados. Há pouco trouxemos a notícia de que Alexandre de Moraes, presidente do TSE, rejeitou o pedido de investigação desse caso no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Há uma intenção de explorar esse caso o máximo possível até as eleições? Olha, a campanha do presidente Bolsonaro tem uma linha de conduta e que se move todos os dias, pelos novos fatos que acontecem, obviamente. Então, o que nós vemos é, sim, um Tribunal Superior Eleitoral fazendo ativismo político, proibindo verdades de serem ditas, permitindo que mentiras sejam ditas, e, principalmente, não permitindo a investigação. Não permitiu dos institutos de pesquisa, nem pelo CAD, sobre o conluio de alguns institutos para influenciar o resultado das eleições, e nem da Polícia Federal para verificar interferências sobre os erros crassos de pesquisa que aconteceram, principalmente em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e nas pesquisas de senador com
problemas muito graves. Então, eu penso que nós estamos concorrendo contra o adversário que está inscrito na eleição, mas contra também a Justiça, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral, que estão tomando decisões totalmente políticas para prejudicar a campanha do presidente Bolsonaro. Mas isso toda a população está vendo, está assistindo, e nós sabemos que isso terá uma consequência posterior à eleição. Deputado federal Ricardo Barros, PP do Paraná. Agora seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Alfredo Scaff, sua vez. Deputado, boa noite. A sua afirmação ela é muito preocupante na questão que um dos poderes que precisava preservar a separação e a independência dos poderes joga com o ativismo político, que não é função típica do judiciário. Isso é muito delicado, muito perigoso numa democracia. Mas eu gostaria que o senhor comentasse isso e uma outra pergunta. Deputado, se o TSE não tem condições de fiscalizar 5.500 municípios sobre uma inserção igualitária que o segundo turno proporciona a ambos os candidatos, por que os TRS e os juízes eleitorais e promotores eleitorais de todas as comarcas do Brasil não poderiam fazer esse trabalho? Sim, poderiam. É que o que foi dito pelo funcionário é que o tribunal não tem um sistema que permita o controle desta execução. Existem inúmeras empresas no Brasil que fazem clipping, que gravam essas programações e informam a cada cliente, anunciante, quando e que horário a propaganda dele foi veiculada, para verificar se a emissora está cumprindo o seu contrato com o cliente. E isso poderia ser feito com a Justiça Eleitoral também, né? Ela poderia ter o seu sistema de clipping, mas não tem. Então, o fato é que nós estamos agora convivendo com mais esse problema que está levantado pela campanha do presidente Bolsonaro e, lamentavelmente, de novo, o ministro Alexandre de Moraes nega a investigação. Nem investigar ele deixa, porque sabe que, eventualmente, vai bater em alguma coisa muito próxima a ele mesmo. Miguel Daúde. Deputado, boa noite. Passado o segundo turno, o que pode ser feito para corrigir esses supostos desvios de atuação da Justiça? Bem, já existem projetos de decreto legislativo no Congresso tramitando para derrubar decisões que foram tomadas, essas que proíbem investigação, essas que dão amplos poderes ao TSE para decidir o que é fake news e o que não é, sem ouvir o Ministério Público, sem ouvir a parte envolvida, né? Obviamente, há um interesse muito grande da Justiça em que o presidente Bolsonaro não continue como presidente da República, porque ele está botando as coisas no seu devido lugar e não tem medo de acusar os que têm desvio de conduta. E isso está muito explícito, lamentavelmente, todo mundo está vendo que a Justiça tem candidato, né? Tem lado, e não poderia ter. Mas tudo se supera. Vamos ao resultado das eleições. Eu estou muito convencido que o presidente Bolsonaro vai vencer as eleições, apesar de todas as adversidades, e aí temos um novo momento pela frente, temos um novo Senado pela frente, vamos ter consequência, podem ter certeza, desses arroubos que foram feitos na ânsia, no desespero de que o presidente Bolsonaro não continue tocando o nosso país, que tem inflação menor que os Estados Unidos e Europa, tem crescimento econômico maior que os Estados Unidos e Europa e que, principalmente, tem a menor taxa de desemprego dos últimos anos. Conversamos com o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima e boa noite. Boa noite.